Olá, e seja muito bem-vindo à Universidade Andarilho. Respire fundo por um instante. Você também sente essa sensação quase palpável de que a história está acelerando sob os nossos pés. Abrimos nossos celulares pela manhã e somos imediatamente inundados por notícias que parecem ter sido arrancadas de um roteiro de ficção científica ou de um livro de história. Uma nova inteligência artificial que promete revolucionar tudo, um conflito político que redefine fronteiras ideológicas, uma crise climática que bate à nossa porta com urgência. Viver em 2024 é como estar na primeira fila, assistindo a múltiplos clímax de diferentes filmes ao mesmo tempo. E isso, inevitavelmente, cobra um preço emocional. Este não é um sentimento isolado. É a assinatura psicológica da nossa era. Uma mistura complexa de fascínio e ansiedade, de esperança e pavor. Estamos sendo desafiados a processar mudanças tectônicas em uma velocidade que a mente humana jamais precisou acompanhar. A grande questão que se impõe a cada um de nós, os andarilhos deste novo século, não é apenas o que está acontecendo, mas sim como eu consigo lidar com tudo isso sem perder o meu centro. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa complexidade. Vamos desempacotar as camadas de incerteza que nos cercam e tentar construir, juntos, um mapa para navegar neste território desconhecido e volátil. O objetivo deste nosso encontro não é oferecer respostas fáceis ou prever o futuro. É, antes de tudo, validar a complexidade do que estamos sentindo e fornecer ferramentas de pensamento para transformar a sobrecarga em compreensão. Porque a habilidade mais importante para o andarilho moderno talvez seja a de encontrar clareza no meio do caos, de construir uma bússola interna quando os mapas externos estão sendo constantemente redesenhados. Então, se você se sente perdido em meio ao turbilhão de eventos, saiba que você não está sozinho. Vamos começar essa jornada de entendimento. O amanhecer das máquinas e o crepúsculo das certezas. A revolução da inteligência artificial chegou sem pedir licença. O que antes era domínio de filmes e romances distópicos, hoje é uma ferramenta no nosso computador, um assistente no nosso bolso, um artista invisível que gera imagens e textos com uma proficiência assustadora. A velocidade com que a inteligência artificial generativa se infiltrou em nossas vidas é vertiginosa, e ela trouxe consigo uma dualidade emocional profunda. Por um lado, vislumbramos um futuro de possibilidades incríveis. Curas para doenças sendo descobertas em tempo recorde, a automação de tarefas maçantes liberando potencial humano para a criatividade, e um acesso à informação e à educação sem precedentes. É um vislumbre de uma utopia tecnológica que nos enche de admiração e esperança. No entanto, a cada avanço, uma sombra de incerteza se projeta sobre nós. A questão "meu trabalho será substituído" deixou de ser uma preocupação de chão de fábrica para assombrar artistas, programadores, escritores e até mesmo terapeutas. A inteligência artificial não está apenas automatizando o trabalho braçal, ela está começando a replicar o trabalho cognitivo e criativo, aquilo que considerávamos o bastião da singularidade humana. Esse medo não é apenas econômico, ele é existencial. Ele nos força a redefinir o que significa ser inteligente, o que significa ser criativo e, em última análise, qual é o nosso valor em um mundo onde máquinas podem fazer o que fazemos, talvez até melhor. Essa reavaliação forçada de nossa própria identidade gera uma ansiedade latente, um ruído de fundo constante que permeia nosso dia a dia. Essa tensão é amplificada pela avalanche de informações contraditórias. Em um único dia, lemos notícias sobre como a inteligência artificial pode resolver a crise climática e, no artigo seguinte, sobre como ela pode ser usada para criar armas autônomas ou desinformação em massa, desestabilizando democracias. Nosso cérebro é bombardeado com os cenários mais otimistas e os mais apocalípticos, simultaneamente. Essa sobrecarga cognitiva nos deixa em um estado de paralisia analítica, onde é difícil formar uma opinião estável e ainda mais difícil sentir segurança sobre o futuro. Estamos assistindo ao nascimento de um novo paradigma, mas ninguém nos entregou o manual de instruções, e a incerteza sobre as regras desse novo jogo é, por si só, exaustiva. A cacofonia das tribos, vivendo na era da polarização. Como se a revolução tecnológica não fosse o suficiente, ela acontece em um palco global que está politicamente mais fraturado do que nunca. Vivemos em uma era de polarização extrema, onde o debate deu lugar ao confronto e a opinião se solidificou em identidade tribal. As redes sociais, com seus algoritmos projetados para maximizar o engajamento através da indignação, criaram bolhas informacionais perfeitas. Dentro dessas bolhas, nossas crenças não são apenas validadas, elas são amplificadas até se tornarem a única verdade possível, enquanto o outro lado é retratado não como alguém com uma perspectiva diferente, mas como um inimigo moralmente corrupto ou perigoso. O custo emocional de viver nessa cacofonia é imenso.
A sensação é a de caminhar constantemente sobre um campo minado social. Conversas com amigos e familiares que antes eram triviais agora podem se transformar em debates acalorados sobre valores fundamentais. Há um estado de alerta constante, uma necessidade de se posicionar sobre cada crise, cada manchete, cada polêmica. Isso gera um tipo de exaustão que os psicólogos chamam de fadiga de indignação. Nosso sistema nervoso simplesmente não foi projetado para sustentar um nível tão alto e contínuo de vigilância moral e conflito social. O resultado é um esgotamento coletivo, uma sensação de desesperança e um cinismo crescente em relação à possibilidade de diálogo e de um futuro compartilhado. Este cenário de polarização é o combustível perfeito para a incerteza. Quando não conseguimos concordar sobre fatos básicos, como podemos, como sociedade, tomar decisões complexas sobre o futuro da inteligência artificial, da economia ou do meio ambiente? A desconfiança nas instituições, na mídia e até mesmo na ciência atinge níveis alarmantes, corroendo o próprio alicerce sobre o qual as sociedades estáveis são construídas. A incerteza deixa de ser apenas sobre o que do futuro e passa a ser sobre o quem. Em quem podemos confiar? Com quem podemos construir algo? Essa fragmentação da confiança é talvez o aspecto mais perigoso da nossa era, pois nos deixa paralisados e vulneráveis, exatamente quando mais precisamos de ação coletiva e coesa. O andarilho no olho do furacão, encontrando o chão em tempos líquidos. Então, aqui estamos nós, no nexo dessas duas forças monumentais, uma revolução tecnológica que redesenha a realidade e uma fratura política que nos impede de processá-la juntos. É a combinação desses dois fatores que cria esse peso do agora, essa sensação de que o chão está se movendo sob nossos pés. O futuro nunca foi tão incerto, não porque não temos informações, mas porque temos informações demais, muitas vezes contraditórias, e não temos um terreno comum de confiança para interpretá-las. Sentir-se ansioso, sobrecarregado ou confuso não é um sinal de fraqueza. É uma resposta perfeitamente racional a um momento irracionalmente complexo. O primeiro passo para navegar neste furacão, como um verdadeiro andarilho, não é buscar uma resposta definitiva, mas sim desenvolver uma nova forma de estar no mundo. Isso começa com a construção de uma forte alfabetização informacional e emocional. Precisamos nos tornar curadores rigorosos do nosso próprio fluxo de informação, questionando ativamente os algoritmos que nos alimentam, buscando deliberadamente perspectivas que desafiam nossas bolhas e aprendendo a diferenciar o sinal do ruído. Em paralelo, precisamos desenvolver uma consciência sobre nossas próprias reações emocionais. Perguntar a si mesmo: por que essa notícia me causa tanta raiva ou medo? Isso está sendo útil ou apenas me drenando? Essa autoobservação é o primeiro passo para retomar o controle da nossa paz interior. No final das contas, a jornada do andarilho em tempos líquidos não é sobre encontrar um destino seguro, mas sobre aprender a se equilibrar na corda bamba. É sobre cultivar a resiliência interna, a curiosidade intelectual e, acima de tudo, a empatia. Em um mundo que nos empurra para tribos, o ato mais radical talvez seja o de tentar compreender o outro. Em uma era que nos sobrecarrega com estímulos, o ato mais sábio talvez seja o de cultivar o silêncio e a introspecção. A incerteza não vai desaparecer, mas a nossa capacidade de lidar com ela pode crescer. E é nessa jornada de fortalecimento interno, de construir nossa própria bússola, que encontramos não apenas a capacidade de sobreviver, mas a coragem para continuar caminhando, passo a passo, em direção a qualquer que seja o amanhã. Obrigado por caminhar conosco hoje, aqui na Universidade Andarilho. Até a próxima jornada.